Olá, uma ótima noite, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um Sem Edição com o Reinaldo Azevedo. Tudo bem, Reinaldo? Tudo bem, Silvio. Como você passou de algumas horas? A gente trabalhou ontem, hein, Reinaldo? Poxa vida, eu fui pra casa, tomei banho, troquei de roupa, o terno é outro, a gravata também, continuo cheirosinho. Você foi até longas horas, né? Foi até madrugada alta. Madrugada alta hoje de manhã. Não, daqui eu fui pra RTV. Eu assisti no meio da madrugada. Aí teve banho, jantei ali pelas 3 da manhã. Reinaldo, a gente vai falar, evidentemente, sobre o resultado das urnas do segundo turno das eleições, mas eu queria começar a nossa conversa sobre um outro assunto, que é a invasão das escolas públicas, especialmente lá no Paraná, Reinaldo. Essa semana é uma semana que vai terminar com o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, importante porta de entrada para os estudantes que querem fazer universidades. Você vê aí imagens das escolas invadidas. Agora você tem uma boa fórmula para que eles saiam de lá, né, Reinaldo? Tenho, ou que eles fiquem lá para sempre. Para mim é o seguinte, corta a água, corta a luz, corta o telefone. Se a justiça entrar no meio, recorre-se, nem que chegue ao Tribunal Superior, a algum Tribunal Superior, põe a polícia na porta, ninguém entra, só sai. Se eles quiserem ficar lá dentro e decidirem, sei lá, se reproduzir lá dentro, é problema deles. Aí a gente vai e conversa com os vencedores. Quem sabe nasça uma nova espécie desse conglomerado. Porque é inacreditável o que está em curso, entende, meu querido Silvio? Vamos lá. Para começo de conversa, é inacreditável a cobertura que certa imprensa faz, do Paraná e do resto do Brasil. Olha só, a diferença do que alguns idiotas dizem sobre o que eu penso, e são idiotas mesmo, que acham que eu quero calar quem discorda de mim, uma ova. Quem discorda pode discordar à vontade, eu não posso pensar num inferno maior do que se eu saísse à rua e encontrasse um monte de outros Reinaldos. Ia ser meio aborrecido, porque eu já sei o que eu penso. E ia ser meio chato. Então, não, eu tenho tolerância. Agora, atenção, a diferença do que está por aí, não existem dois lados legítimos nessa história. É isso que me irrita na cobertura e é isso que me irrita nessa visão deturpada da esquerda. Não é assim, existe um lado legítimo, o das pessoas que querem estudar. E existe o outro lado legítimo das pessoas que querem invadir. Não! Não, isso não é. O lado de quem quer invadir, invade, não é legítimo. Não é legítimo, não é legal, não é nada. Os dois lados legítimos, havendo 2 ou 10, são os seguintes. Os que concordam com a MP 241, com a PEC 241 e com a MP do ensino médio. Os que concordam mais ou menos. Os que discordam radicalmente, os que acham que não é por aí. Isso tudo é legítimo. E aí você tem, então, democracia. Em Curitiba, você tem a Boca Maldita, você tem as ruas, as praças, as ruas sem interferir no direito de ir e vir das pessoas. Você tem os vários lugares para debater, os partidos políticos, as ONGs. Isso é legítimo, isso é democracia. Agora, você não pode chegar num grupo de 20, 30 pessoas, numa escola em que estudam 1.500, 2.000 alunos, entrar lá, invadir, tomar posse e, como diz a tal da Ana Júlia, filha de um militante petista, mas ela poderia, claro, ter seu próprio pensamento. Se ela tiver um pensamento ruim, hoje ela estava lá em Brasília, escoltada pela Gleisi Hoffmann. A grande Gleisi Hoffmann, mulher do não menos grande Paulo Bernardo, do PT do Paraná, né? Com tudo que essa gente fez pelo Brasil, se é que você me entende. Então você vai essa moça lá, e o raciocínio dela é o seguinte: nós somos estudantes. Se somos estudantes, a escola é nossa. Se a escola é nossa, a gente invade. Nossa quem, Ana Júlia? Onde foi que você aprendeu isso, menina? Seu pai é advogado, foi ele que ensinou isso para você? Se foi, pai é pai, a gente respeita, a gente ama. Mas então direito é bom se aprender de outra maneira. Porque não é assim, né? Você vai e invade. Aí tem uma questão que eu quero jogar a questão eleitoral agora. Quero trazer a questão eleitoral para o debate. Então vamos lá. Nós concluímos aqui, brilhantemente ontem, né? Nós três, eu, você e Augusto Nunes, que é o seguinte: essa eleição, e depois eu vi que isso se espalhou a leitura, né? E eu acho ótimo que as pessoas também copiam a sua leitura e não dão crédito. Não dão crédito. Assim, tive uma ideia. Não, a ideia foi nossa, aqui no momento. Isso, né? Ao vivo. Ao vivo. Mas depois foi nem combinado. As pessoas escrevem com aquele ar de seriedade, assim, de que acabaram de pensar.
E o próprio governo embarcou na leitura porque está correta, mas o governo é o governo. Os coleguinhas, por favor, né? Crédito. Façam como eu faço, sempre que a informação do outro eu dou crédito. Então é o seguinte, quem ganhou a eleição, ou melhor, quem ganhou a eleição agora, que foram esses partidos, é um referendo em favor do atual governo. É um referendo, sim, em favor do atual governo, sim, senhores. Porque uma coisa, eu não gosto, olha que historicamente eu não gosto de pegar a eleição municipal como sintoma, temperatura, termômetro da eleição nacional, porque a gente sabe que tem buraco na rua, tem não sei o quê, tem não sei o que, tem as questões, as peculiaridades locais que interferem nas escolhas. Então, não dá para... Agora, um partido como o PT não sai de terceiro colocado no ranking das prefeituras para 10º, à toa. Um partido como o PT não perde 95,5% das cidades com mais de 200 mil habitantes à toa. Tinha 17 e vai ficar com uma. Tinha 17 e vai ficar com uma. Não é? Tinha 600 e tantas prefeituras, vai ficar com acho que 254, se não me engano. Então a rejeição ao PT é escandalosa. Não é? Disputou 7 segundos turnos, perdeu todos. Em Santo André, terra mítica do PT, uma das terras míticas do PT, o resultado foi 78-22. Contra o PT. Ó, a foto, vamos colocar a foto do Carlos Grana, olha só Olha essa lá, foto. Carlos Grana, veja lá, né, com a Miriam. E o Padilha ali, né? E o Padilha. E o Padilha, que é Alexandre outro pé quente eleição. Esse é. Pé quente. Em São Bernardo, nem candidato teve no segundo turno. No Cinturão Vermelho sobrou Franco da Rocha. E isso é verdade no Paraná também. O que eu quero dizer? Então, voltando ao ponto. O Brasil disse não ao PT, ao PCdoB, ao PSOL e à Rede, que são os partidos hoje alinhados à esquerda, com a dona Marina Silva aí. Atenção, 5.700 municípios. Esses 4 partidos juntos elegeram 344 prefeitos. Isso significa 6,17%. Massacre, né? É um massacre. Esse é o tamanho da esquerda. Não seja desonesto, porque em algumas cidades a esquerda chegou, teve 30 e poucos por cento dos votos. Tá bom, eu faço. Vocês querem o quê? Ter um terço? Digamos que vocês tenham tido 1/3 dos votos. Os outros 2/3 disseram não. Então, quando você vê uma invasão como essa, o que é isso? Isso daí é a esquerda fazendo aquilo que sabe fazer, sabotar. Não é mais política, é sabotagem. Que foi o que eles sempre fizeram. Eles sabotaram o Plano Real, eles sabotaram as privatizações, eles sabotaram a lei de responsabilidade fiscal. Não era política, é sabotagem. Porque se não é sabotagem, você vai fazer o debate nos fóruns em que você pode debater. Agora, quando você toma a escola... Quando você impede os outros de estudar, como disse a filósofa Ana Júlia, mas e os que querem estudar? Disse, eu compreendo, mas eles têm que se submeter ao coletivo. O coletivo é o grupelho de 20 deles. Numa invasão que já teve uma morte, que essa menina tem a cara de pau juvenil de dizer que os deputados estão com a mão suja de sangue. Não, seus amigos invasores estão com as mãos sujas de sangue. Porque foi um invasor que matou outro. Não é? Mas o dever do Estatuto da Criança e do Adolescente é a família, o Estado protegerem. Desde que se deixem proteger. Vocês não permitem que pais entrem nas escolas. Há 180 denúncias de consumo de droga nas escolas invadidas e a polícia não pode fazer nada, porque não pode entrar, porque se entrar, começa a gritaria. Então isso daí é o rompimento da ordem democrática, não é a ordem democrática. O Reinaldo quer resolver tudo na polícia. Não, eu quero resolver no diálogo, mas diálogo com quem? Não, se o governo não retirar, onde é que se negocia assim? Ou o governo retira, ou eu insisto em desrespeitar a lei. Autoritarismo. Um autoritarismo asqueroso. Você foi da Libilu, garanto que vocês faziam isso na ditadura. Fazer isso na ditadura. E eu não tenho orgulho de tudo que se fez também não, além do mais. Tá certo? Mas uma coisa é você enfrentar a ditadura com métodos considerados ilegais pelas leis da ditadura. Outra coisa é você enfrentar a democracia
com métodos considerados ilegais pela democracia. Não saber essa diferença é não saber nada. E a esquerda está de volta a isso, porque é o que restou a ela. O Lula não liga para a menina? O Lula vampirizando adolescentes? Este sim, quando liga, suja suas mãos de sangue. Esse sim. Quando liga, suja suas mãos de sangue. Porque ele está querendo que a situação pegue fogo. Aí vai lá no Congresso hoje, diz a Gleisi Hoffmann, com este resultado que nós vimos nas urnas, falar que ela quer que a PEC 241 passe por um referendo. O referendo já aconteceu, senhora. O referendo já aconteceu. Ademais, o Congresso tem legitimidade para votar a proposta de emenda constitucional. Se ela, Gleisi Hoffmann, acha que não tem, ela que renuncia ao cargo. Mas ela não vai porque ela está atrás do foro especial. Né, dona Gleisi? Não vai querer, né, renunciar. Então renuncie ao mandato. Então, a minha solução é a seguinte, é claro que eles querem que a polícia entre. O marido dela foi preso. É né? claro, o marido foi preso. É claro que eles querem que a polícia entre, é claro que eles querem que a polícia chegue lá dando porrada, é claro que eles querem isso. Você imagina, nós já comentamos aqui, se a polícia, se o dia que aquele garoto matou outro, um de 17 e matou um de 16, com uma facada no pescoço, acho. Você imagina se nesse dia a polícia estivesse praticando ali uma incursão na escola? Onde não estaríamos agora? Nossa Senhora, imagina a gritaria. Onde não estaríamos agora? É claro que eles querem mais cadáveres. É claro que eles querem mais vítimas. Né? São truculentos. Os rapazes e moças do MBL foram para o Paraná, tem gente lá do MBL no Paraná, tentando entrar nas escolas em grupos de 2, 3 pessoas. Não. Chegaram a acusar um garoto de estupro. É de um ridículo atroz. Né? Ou então, como é que é? Milícia do MBL com 2, 3 pessoas. Né? Eu até brinquei hoje, eu escrevi, eu falei, eu sou o pessoal do MBL, eu digo assim, olha, é o seguinte, nós já dissemos o que pensamos, agora a sociedade do Paraná, que não gosta deles, o resultado das urnas no Paraná também deixa isso claro, tá certo? A sociedade do Paraná que se organize, que vá à rua, que cobre providências, e eu quero cobrar uma providência. Cadê o Ministério Público Federal? Cadê o Janot? Ô, Vavá Mafalda, acorda! Cadê? Em vez disso, a dona Débora Duprá, a procuradora dos direitos do cidadão, em vez de ela estar defendendo, então, os direitos dos cidadãos, que é ter aula, ela foi cobrar providência do governo federal, que o governo federal estaria atuando contra invasores. Mas espera aí, o papel do governo federal não é atuar contra invasores? A invasão é ilegal. Claro. Não é ilegal ser contra MP. Ser contra MP é legal. Ser contra a PEC é legal. Ilegal é invadir. Ilegal é impedir os outros de ter aula. Ilegal é impedir que se faça a prova do Enem. Não é? Aí vem, estão demonizando o movimento. Demonizando o quê? Demonizando a truculência? É para demonizar mesmo. E mais, e o movimento só está assim no Paraná porque conta com o apoio efetivo da Associação dos Professores da Rede Oficial de Ensino, que lá se chama APP Paraná. Só por isso. Associação dos Professores do Paraná. Né, APP. Só por isso, que também aproveitaram de forma oportunista para declarar uma greve. Imagina você, pegando carona em movimento de uns moleques inocentes. Claro que tem cobra criada lá no meio, tem gente lá que não é mais secundarista faz muito tempo, que eu sempre que eu vejo secundarista na faixa dos 30 anos, eu fico sempre muito surpreso. Daqui a pouco eu vou chegar lá como secundarista. Né? Já que eu estou quase nos 40. Né? Então, vou chegar lá como secundarista. Então, pegando carona, os coitados que estão lá, não sabem. O pessoal foi lá, foi fazer filme, as pessoas não sabem nem o que é a PEC 241. Não sabe mesmo. Não sabe. O MBL foi fazer um vídeo lá, perguntou, você sabia que para votar PEC 241 houve um aumento de verba para saúde e educação? Hein? Aumento? Você é contra ou a favor? Não, sou a favor.
Sou a favor. Pois é. Estudante que não quer estudar, professor que não quer trabalhar, Isso. quando se juntam. Quando se juntam, né? E aí impondo aos outros a sua rotina, o seu gosto pessoal. Então é o seguinte, corta o suprimento, aí. Ah, não é proibido ficar? Não, pode ficar. Agora, eu não sou obrigado da água, não sou obrigado da luz, não sou obrigado do telefone. Ah, vou fazer fogueira lá dentro. Bem, a essa altura, nessa idade, já dá para saber que não se deve fazer fogueira lá dentro. Reinaldo, para a gente fazer aqui um sobrevoo rápido em algumas capitais e também falar Como um disse pouco uma vez um jornalista numa reunião, para a gente dar um voo helicóptero sobre... Foi a primeira vez que eu vi helicóptero ser usado como adjetivo. Que beleza. Ontem você comentou, mas acho que vale a gente fazer um amarrado. O PSDB, o grande vitorioso dessas eleições, vai governar 23,7% da população, o melhor desempenho aí desde 2000. Cidades importantes, né, como Porto Alegre, Manaus, 160 bi. São Paulo, evidentemente... 160 bi em receita, né? Em receita, né? Muito, PIB, não, muito receita. dinheiro. Desculpa. O partido sai muito fortalecido. O PT, você já comentou agora, sai esmagado, para usar a expressão que você usou no seu blog. Mas também, nessa análise, queria que você comentasse um pouco o papel do PSB, né? Que, segundo você disse que entra numa zona de risco ali, né? Eu acho, viu, Silvio? Porque se a gente pegar os números do PSB, veja só, o PSB elegeu em 2012 5 capitais. Foi o partido que mais elegeu capitais. Verdade. Né? Depois, ali, em razão de mudanças partidárias, andou perdendo. O prefeito, então, o cara do Ciro, lá do prefeito Fortaleza, foi pro PDT, saiu o Roberto Cláudio. Saiu, mas aí depois eles ganharam o tal do Amasta de Palmas. E, muito bem. Então, aí ficou aquela coisa meio cambiante. Agora, o fato é, dessa vez elegeram 2 capitais. 2 capitais. Ou melhor, reelegeram. Então, o Amasta, que é um neo-PSB, que não é PSB coisa nenhuma, né? E aí sim, Recife. E só. Geraldo... Não tem mais. Né? No total de prefeituras, perdeu. Caiu o número de prefeituras do PSB. E não só isso. Acho que governava, se não me engano, 11 cidades com mais de 200 mil habitantes, ficou com 5. Então, o partido está meio declinante, meio estranho ali. E noto que é um partido... Minha gravata está meio esquisita. Diretor de imagem, desculpem. E noto que é um partido que não tem... ele não tem coerência, né? O que é o PSB? A gente comentou ontem. O PSB aqui de São Paulo é do Márcio França. O PSB de Pernambuco é da família Campos. O que tem a ver o PSB aqui com o PSB lá? Nada. Nada. Aqui é base do Alckmin, né? Isso. Aqui é base do Alckmin, lá é outra coisa. Então, em outro lugar é uma terceira. O Amasta nem é. Enfim. Então, está virando uma coisa meio amorfa ali. Por falta, acho eu, justamente de ter liderança e de ter um credo. Que, a rigor, nunca teve. Para a gente ser justo, eu não estou falando mal do PSB, eu estou caracterizando as coisas. O que era o PSB, na verdade? O PSB, na verdade, era a força da família Reis, depois com o sobrenome Campos, era a força da família Reis, com aquela coisa meio de esquerda, que ainda remetia um pouco ao pré-64, tal, que tinha uma força regional, expressão regional, que se consolidou ali, era isso. E no fundo, não é muita coisa. Viveu pendurado no PT durante um bom tempo. Ministérios. Né? Com o ministério e tudo mais. Ciência, tecnologia, integração. E entrou numa crise de identidade da qual não saiu. Rompeu quando o Campos decidiu que ia se candidatar mesmo e enfrentar o PT. E está meio ali. E mesmo quando você pega as votações, né, chamando atenção isso aqui, na PEC 241, eles tinham 32 votos, só 18 disseram sim à PEC. 14 ficaram por ali. E a maioria ligada ao PSB de Pernambuco. Né? Então, acho assim, é um partido que está numa situação um pouco difícil. Né? O PSDB, é evidente que o PSDB aí não tem como. O PSDB saiu, foi um ganho formidável em todos os sentidos que se queira, e mais ainda em São Paulo. Né? Sai com uma figura fortalecida. O grande vitorioso da eleição é o Geraldo Alckmin. É o Geraldo Alckmin. O que você faz com essa força, aí sim,
note, não quer dizer também que você sai dessa eleição, bom, é o Alckmin, então agora ele é candidato à presidência da República, é imbatível, porque não. Não, teve uma vitória em São Paulo, ganhar em São Paulo, dominar São Paulo não quer dizer que você ganhe eleições, senão você teria mais presidentes saídos de São Paulo do que a gente tem, né? E a gente praticamente não tem, a verdade é essa. Nascido em São Paulo é uma coisa, com base em São Paulo, né? Então não é assim tão simples, não é assim tão simples. Então é claro que o Alckmin agora precisa ver se ele cria a liderança dele. Está criada uma tensão dentro do PSDB? Obviamente está. Né? O resultado foi péssimo para Aécio Neves? Foi. Por mais que hoje ele tenha dito, não, as coisas não são bem assim, não. As coisas são bem assim. Ele tinha uma certa obrigação de ganhar em Belo Horizonte? Eu acho que sim. Como tinha uma certa obrigação de vencer a disputa eleitoral presidencial em Minas em 2014. E perdeu por uma diferença de mais de 500 mil votos. Numa metáfora, é aquele time que não vence quando joga em casa. Né? Então aí você precisa vencer quando joga em casa. Né? E nesse quesito, o Alckmin foi imbatível. Tá certo? Se você olhar desde 2014, tirou quase 8 milhões de vantagem aqui para o Aécio Neves. Venceu em 644 de 645 municípios a eleição para o governo do estado. Só perdeu em Hortolândia. Né? Agora, tudo cinturão vermelho é cinturão azul, aqui em São Paulo. O ABC paulista se tornou praticamente tucano. Né? Sobrou para o PT Franco da Rocha. Né? O resto, nas cidades do interior, idem. Então, claro que ele sai fortalecido de uma maneira evidente. Né? Agora, como é que você transforma isso em força política nacional? Como é que você transforma isso em força política dentro do próprio partido? Né? Vai ter uma disputa pelo comando do partido. O Alckmin vai conseguir, não vai conseguir emplacar. Né? Enfim, estamos com a questão colocada aí. Né? Por incrível que pareça, essa vitória esmagadora das forças de oposição ao PT, ela também tem suas dificuldades internas. Né? Em relação ao ABC, um parêntese, né, Reinaldo? Ontem, num dos nossos blocos aqui, a gente conversou com o prefeito eleito, Orlando Morando, do PSDB lá de São Bernardo do Campo, e ele lembrava que essa derrota no ABC tem uma questão econômica também, emprego. Importantíssima. Emprego, né? Porque as grandes montadoras de veículos, por exemplo, estão lá, as fábricas de borracha, né? O desemprego no Brasil é da ordem de 12%, em São Bernardo está em 18%. Quer dizer, então, você tem o que fazer. Segundo, eu não acompanho no detalhe, estou aqui vendendo o peixe que o Morando disse ontem. Mas, segundo ele, o Luiz Marinho, atual prefeito, teve uma ideia genial, que foi aumentar imposto lá o ano passado. Quer dizer, então, mesmo aquilo que poderia ser feito na esfera municipal não fazer, para o Luiz Marinho também é uma derrota importantíssima, porque ele sempre foi candidato a alguma coisa maior no PT, uma vez que é uma espécie de porta-voz do Lula. E não deu certo. Né? Então, o pêndulo do país, evidentemente, se deslocou para o centro conservador. Né? As pessoas querem emprego, né? As pessoas querem emprego. E olhe, e note, é um pouco um movimento natural, não quero aqui ser um fatalista, mas é um movimento, algo natural. Quando a crise aparece, geralmente os conservadores são chamados para resolver a crise, note. É engraçado. Quando a crise aparece, os conservadores são chamados. Depois, se tudo fica bem e tal, os progressistas vêm para tentar distribuir, né? Geralmente fazendo merda depois. Desculpe, mas é isso mesmo. Como fizeram com a economia, né? Então, é isso. A crise grave apareceu, o PSDB veio e fez o Plano Real. Né? O Plano Real passou a enfrentar algumas dificuldades ali num dado momento, ficou bom para o PT. Né? Aí eles levam o modelo para falência, os conservadores vão ter que consertar. O país talvez saia, realmente ganhe um voo sustentável, quando, depois que os conservadores consertarem, os conservadores também entrarem para fazer uma distribuição responsável das coisas.
Reinaldo, você comentou Belo Horizonte, passamos por Curitiba, mas uma outra eleição importantíssima definida ontem é a eleição do Rio de Janeiro, a vitória do Marcelo Crivella, confirmando aí a tendência apontada pelos institutos de pesquisa, derrotando o Freixo. E a gritaria hoje das esquerdas lá, e até você citou aí os pensadores, né? Tem muita gente lá no Rio de Janeiro que acordou magoado. Magoado com o eleitor. Magoado com o eleitor, magoado com o pobre. Eu acho, olha, não, desculpe, não tem como não ser divertido. Não tem como não ser divertido constatar que o Crivella ganhou na Zona Norte e na Zona Oeste e o Freixo venceu na Zona Sul. Meus queridos pissolentos. É pissolento que chama? Não sei. Mas pissolento fica bom. Eu não sei, mas eu adorei. Você adorou? Meus queridos pissolentos. Eu acho que é pissolista. Aqui, eu sei. Mas... Eu adorei. Câmera, fecha em mim. Meus queridos pissolentos. Qual câmera fecha em mim? Essa aqui. Vamos lá, Marcelo. Eu quero fazer uma pergunta. Eu tenho uma pergunta para fazer. Eu tenho uma dúvida. E os ricos da Zona Sul, por favor, os intelectuais da Zona Sul, respondam essa minha dúvida. Porque eu, como um ex-marxista, eu, como ex-militante da Libilu, como ex-trotskista, né, diz uma amiga minha que trotskista nunca é ex, sempre é um pouco. Pode ser. Eu continuo admirando Trotsky, escrevia bem pra caramba. Me digam, quando o socialismo depende de milionários e rico, classe média alta, muitos deles com apartamento de frente para o mar, o que aconteceu com o socialismo, na sua opinião? Hein? Quando o socialismo já não vive mais da classe operária, quando o socialismo já não diz mais nada aos pobres, quando o socialismo não diz mais nada àqueles que precisam da suposta redistribuição de renda que o Freixo faria. Isso não é um sinal de que o socialismo morreu, na opinião de vocês? Eu vou ser mais provocador ainda. Que eu adoro, né? Eu podia parar por aqui, mas agora vem o lado que dá demonização nas redes sociais, que é o que eu gosto. Quando o socialismo depende de maconheiro da Zona Sul, o que você acha que aconteceu com o socialismo? No meu tempo, militante socialista, maconheiro era expulso. Que não atrapalhava a consciência de classe. Era uma tolice também, mas era mais divertido. É divertido. Claro que tinha comunista que fumava maconha escondido. Entende? Né? Escondido. Então, assim, quando o socialismo depende de maconheiro da Zona Sul, de maconheiro que vai em debate para fazer selfie. De maconheiro que é mal piadista. O socialismo já não morreu? Já. E eu quero aqui recolocar, vou escrever hoje. Ontem, aliás, o Malafaia, com quem eu converso bem, assim, conversar faz tempo que eu não falo com ele, mas o Malafaia disse, chupa capeta, chupa veja, chupa não sei o que, chupa não, chora. Chora veja, chora capeta, chora Globo, chora... Eu até perguntei pra ele, falei, mas tem alguém rindo? Ô, Malafaia, segura a onda, vai. Tem alguém rindo? Eu quero colocar aqui uma questão. Quero colocar uma questão, companheiro. Uma questão. Eu achei que ele não nos visitaria. Não, eu baixo. Estava chateado. Eu vou colocar uma questão aqui importante. Olha aqui. Porque agora a esquerda está com a tese de que pobre não sabe votar. Que eu acho bom. Faz o seguinte, propõe uma emenda caçando o voto de pobre. Hein? Ô, socialistas da Zona Sul, maconheiros da Zona Sul. Proponham uma PEC reinstaurando no Brasil o voto censitário. Só vota a partir de determinada renda. Abaixo dessa renda não vota. O país estaria mais à esquerda. Porque quem gosta de socialismo são vocês. Porque vocês sabem que não vai acontecer. Só por isso que vocês gostam. Né? Então é o seguinte. O Freixo teve no primeiro turno 16,8% dos votos. Isso. E o Jandirão, eu gosto do Jandirão porque é uma questão de estilo. Eu chamo de Jandirão porque é um estilo. Sempre que eu vejo Jandirão, eu penso num tanque alemão, assim, avançando. O Jandirão teve 3...
Tá boa, né, Jandira? Mas 3, alguma coisa. Sério? 100 mil votos por aí. 100 mil votos. O vereador aqui em São Paulo raspava, dependendo do partido, nem elege. Muito bem. Então esse é o tamanho da esquerda do Rio de Janeiro. O resto, tudo era voto conservador. Do centro para a direita. Com 14% de voto de extrema-direita. Do Flávio Bolsonaro. Flávio? Bolsonaro? Não sei. Dos Bolsonaro lá. Que também eles vão se reproduzindo na política, já né? tem uns 4. Já não sei, tem uns 18 já. Igual os Tato, né? Eu adoro, porque agora... Vai, Bolsonaro, começa a xingar. Já tá subindo. Legal, gosto de bater no pessoal Bolsonaro, blá, blá, e eles começam a ficar ensandecidos. Eu gosto dessa gente bem-humorada, né? Essa cara do Freixo bem-humorada, né? Que deu uma de Donald Trump não reconhecendo o resultado. Exato. O Donald Trump da extrema esquerda. Muito bem. A direita do Rio de Janeiro se dividiu. Se você somasse toda a direita do Rio, ou centro conservador, centro-direita, não sei o quê, o Freixo teria os votos que o Eduardo Paes teve em 2012. Sim, estava todo mundo lá. Certo? Exceção feita do PT, mas o PT não conta no Rio. Né? Estava todo mundo lá. E por que é que o Marcelo Crivella teve muito menos? Então agora aqui eu estou contestando a tese de que o Crivella foi eleito por evangélico, essa gente nojenta, asquerosa, que não sabe nada, porque tem preconceito religioso também. Vocês querem saber o que eu acho de Edir Macedo? Vai pegar lá no meu blog que eu acho de Edir Macedo. Quando ele usou Eclesiastes para justificar o aborto, vai ver o que eu falei de Edir Macedo. E continua a dizer que o que ele disse é uma indignidade moral e religiosa. Então é isso que eu penso de Edir Macedo. Pra cima de mim, não. Agora, querer demonizar os evangélicos que votaram no Crivella e dizer que o Crivella foi eleito pelos evangélicos que foram do atraso, eu vou dizer o seguinte, e só por causa da igreja, a igreja tirou votos do Marcelo Crivella. A igreja tirou votos. O Crivella foi eleito porque foi um voto anti-esquerda. E forças que não votariam na esquerda, ou até votaram no Freixo, ou deixaram de votar por causa da Universal. Então não vem, a tese é outra. A esquerda perturbada, como sempre, não vê a realidade. A Universal tirou votos do Crivella. Ele é o prefeito do Rio de Janeiro, legitimamente eleito, espero que faça um bom governo. Entre as duas igrejas, na minha opinião, ganhou a menos nefasta. Entende? Porque a igreja de Edir Macedo, ela vai se adaptando. Se preciso, ela defende até o aborto. Torce a Bíblia e defende o aborto. Agora, a cartilha do socialismo, essa não. Né? As propostas que o seu Marcelo Freixo tinha para o Rio de Janeiro afundariam o Rio de Janeiro. Esta que é a verdade. Como disse o Pavinato, um rapaz que fez um vídeo no MBL, são as ideias já testadas no mundo inteiro e que não funcionaram. É isso. Né? Aí ele veio, não, porque as novas forças, eu espero que ele respeite a diversidade. Ele está querendo, claro, respeitar a diversidade, mas ele está pensando, ele disse o seguinte, eu só vou respeitar o Crivella se o Crivella implementar o meu programa. Onde é que você aprendeu a fazer política, rapaz? Fica só falando com essa turminha da Zona Sul, esse bando de autoritário, de artista. Outra coisa que adorei também, esses artistas todos que vêm. Que é? Olha, vão estudar um pouco de política, respeitem mais a população. Né? Não é porque o cara sabe declamar, ou consegue decorar 3 frases, que depois a direção de arte da Globo consegue fazer parecer que faz sentido, que é bom para ficar dando opinião sobre política. A minha musa, a Anitta, não musa de música, eu acho a música dela uma merda, mas ela como pensadora política foi sensacional. Você viu isso que ela falou? Não. Acho que eu vi na Veja, foi na Veja? Não sei. Mas ela disse, se for para... Não foi um amigo meu que me mandou. Se for para dar opinião bunda sobre política, melhor não dar. Isso ela falou dos artistas. É a mesma coisa que eu digo para os artistas. Se for para dar opinião bunda, não dá. Fica de boca fechada, pô. Não sabe o que está falando. Agora nós vamos demonizar o povo? Faz o seguinte, os artistas insatisfeitos, o Freixo,
deveriam marcar uma passeata, que eles adoram fazer isso, de branco, tá? Em Ipanema, passeata de branco em Ipanema, contra o voto do povo inconsciente. Vamos trabalhar só com o voto do povo consciente. E o povo inconsciente a gente faz o quê? Aquilo que o Lênin recomendava, fuzila. Muito bem. Hein? Vocês não gostam do Lênin? Essa altura tem ator falando, quem será Lênin? Mas ele é PSOL. Tem um pouco mais de vergonha na cara. Reinaldo Azevedo, 21 horas e 45 Puta, minutos. gostei Hoje viu? voou, Foi hein? bom, voou, né? Hoje Foi bom, gostei dessa parte final. Muito bem. Nosso tempo, infelizmente, acabou, Reinaldo, mas logo mais tem o repeteco do programa no seu blog, né? Tá bom. O Sem Edição fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma ótima noite e até a próxima.